GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Mais um podcast aqui e, cara, cada vez que a gente vem para um podcast, parece que tem aquela frase, né, que o melhor está sempre por vir, né? E hoje é um resultado de uma dessas frases, né? E agradecer a presença de vocês, antes de apresentar. Eu vou agradecer aos nossos colaboradores, né? Hoje eu quero agradecer ao Rodrigo, da CMG, Distribuidoras de Descartáveis. O Rodrigo está lá na Avenida Guarulhos e está no Carrão também. E o Rodrigo está lá no nosso site. É só entrar no www.gapdep.com.br, você vai ver o Rodrigo lá como nosso colaborador e logo, logo vão ter outras pessoas lá para você achar também. Não vou nem falar nada agora. Queria agradecer muito também ao Rodrigão, que é outro Rodrigo amigo da revista Reação. Olha só, ele dá uma... Olha a matéria que a gente tem na revista, né? Ó, a página inteira, né? Rodrigo, muito obrigado pelo apoio de sempre. Rodrigo, já estamos na 3ª edição e aqui na revista vocês podem ver que está aqui, ó, Estúdio Over, Espaço Over com a gente, que é o nosso parceiro, né? Então, a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudam, né? Queria agradecer muito, mas muito também, ao Espaço Over, ao Washington, ao Ian, que estão sempre aqui, lógico que estão sempre aqui, porque é aqui que eu gravo também, né? Redundante, mas que estão sempre... O Washington, parceirão, o Ian, parceirão, sabe? Ajudando a gente a tocar esse podcast. Já estamos aí com um número bem grande de programas, né? E alcançando bastante pessoas. Agradecer pra caramba o Vinícius, o Vita lá na Irlanda, que é o cara que faz acontecer no GapDep. Nossa, tudo que é de publicidade, de divulgação, tá na mão dele, né? Todo dia eu acordo muito cedo, porque o fuso horário é diferente, então eu tenho 6 horas da manhã, eu tenho que começar a conversar com ele todo dia, porque é o momento, conciliar, né? Pra gente começar a trocar uma ideia. Queria falar também de uma das nossas parcerias que vocês vão estar vendo aqui, ó. Esse aqui é o nosso material, eu acho que vocês até já conhecem, né? Sim. E a gente também tem, que nós deixamos com vocês lá também, que é uma campanha que nós estamos fazendo agora, que é o selo de responsabilidade social e de apoiadores. Isso aqui mostra que a tua empresa, ela apoia uma causa social e você pode entrar no nosso site, você pode conhecer os nossos trabalhos e você vai ver que é muito sério o que a gente faz. A gente faz um trabalho de verdade. E se você quiser ser um colaborador, quiser ser um apoiador, entre em contato lá pelo site no www.gapdep.com.br ou através do telefone que é o 5377 4041. Foi a cola que troquei agora. Eu estou emocionado com a presença intrometida de vocês, também, né? eu fui. Agradecer também, nós temos aí as pessoas que nos apoiam também. A gente tem o Vilano da Mávila, tem o Marcelinho da M10, né? O pessoal que está sempre nos ajudando aí a fazer o nosso trabalho. E o Washington queria também agradecer um novo parceiro que está vindo, que na verdade ele não é novo, mas é o senhor André, doutora Andréia, Maiara, Laura, eles são do Shopping Global, lá de Santo André. Já ouviu falar no Shopping Global? Shopping de carros, da revista Mais Valor, vão estar com a gente nos novos materiais. Muito obrigado pelo apoio de vocês, é muito importante. Isso que eu estou falando aqui para vocês é o que faz a gente conseguir rolar tudo, né? Movimento. Camiseta, livro, falar do livro. Esse livro aqui é onde a gente faz a nossa divulgação, conta a nossa história de superação. É um livro tranquilo de ler. É a minha história, a história de pessoas que superaram a depressão, ansiedade, pânico. Vocês conhecem a minha história, eu sou deficiente visual. Passei pelo processo de depressão severo, passei por ansiedade, pânico, cheguei à portinha ali do suicídio e naquele exato segundo final, Deus falou assim, não, volta. E aí a gente está aqui fazendo esse trabalho e com uma grande oportunidade de tendo vocês aqui, né? E eu falo uma coisa, e eu acabei de falar com uma pessoa, que é legal deixar isso... O cara falou, cara, você perdeu a visão, né? E, poxa, não deve ser fácil, né? Eu falei, cara, é fácil pra caramba. Você não sabe como mudou minha vida. Foi o melhor presente que Deus me deu. Porque se isso não tivesse acontecido,
primeiro que eu não estaria com vocês aqui. É verdade. Primeiro que o trabalho não estava acontecendo, não estava o livro, eu estava Ajudando ganhando tanta dinheiro, gente. estava vivendo, gastando. Então eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade que Ele me deu. Que deu um propósito, né? E eu fico muito contente, mas verdadeiramente por isso, né? E Que por bacana. isso quero fazer uma oração aqui, que a gente sempre Agora. começa com ela, pode ser? Claro. Aqui, ó. Aí, agora Vai, sim. vai. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Amém. Que Isso assim aí, seja. gente. Arrasou. Bom, já fiz a minha parte aqui, né? E hoje, um grande amigo nosso, né? O Marcelo. Marcelinho, Cris, Henrique. O Henrique está dando show de recuperação Verdade. em Beijo, Curitiba. Henrique. Nós estamos muito felizes aqui de ver Guerreiro, os vídeos. saudades. Guerreiro. Guerreiro. Sou seu fã. E ele já está preparando um podcast Oh, que nós vamos bacana, fazer aqui. que Quando ele legal. chegar, ele fala... E ele é um grande divulgador, nossa. Você não É, tem né? noção, Ai, cara. que Um fofo. barato. Ele é um querido, querido, ele é né? demais. É, É, né? e ele fala da gente de um jeito, cara. Eu sou que fã também. Meu, o garoto, ele é abençoado. Eu Verdade, gosto muito do ele é. Henrique. Eu fico... O Marcelo manda os vídeos lá, a gente conversa um pouquinho sempre. Ele conta da... Vocês viram o vídeo dele lá, dando aquelas caminhadas? Sim, Cara, o aquilo Marcelo é- manda pra gente Ele também. manda, ele Aquilo é manda. uma Tem coisa acompanhado. assim, que só por Deus mesmo, né? Isso faz com que a gente... E aí ele falou pra mim assim, né? Conversando com o pessoal lá e tal, ele falou... Ô tio, me contrata, hein? Porque eu tô fazendo a propaganda do Gap Dev, hein? Eu falei, então você é meu diretor de marketing agora, hein, meu? Escolhe o cargo aí. Aí ele falou assim, lindo, ele é lindo. então tá, eu vou escolher. Eu falei, pode escolher que você vai ser meu contratado, né? Isso foi uma coisa bem bacana, né? E através do Marcelo e do Henrique, aquele corte radical que ele tem, aquelas coisas de, como é que fala, de luzes e papapá, o responsável tá aqui. É verdade. Ele é meu cliente, Esse meu aqui. amigo, ele é maravilhoso. Ele E nós chegamos até vocês justamente pela energia boa, né? E olha que legal, a hora que a gente foi começar aqui o programa, né? Cara, eu não senti choque não, dá pra tomar choque, né? Mas eu senti uma energia, Ai, que bom. uma energia, que bom. cara, muito boa. A gente já passou, muitas pessoas já passaram por aí. Já passaram pessoas de várias ideologias, várias crenças, vários, né? Trabalhamos com pessoas que vêm mandar um recado, que vêm falar, porque o nosso trabalho, ele é levar a mensagem de superação. Você que está assistindo a gente agora, você que está aí agora, que está passando por isso, sabe onde procurar, www.gapdev.com.br, entre em contato com a gente lá pelo site, vai pelo Google. Hoje acabei de receber contato de uma pessoa, cara, procurando ajuda, controla a gente pelo Google, olha que legal, bacana, né? que legal. Bem bacana. E você que não passa pela dificuldade, mas conhece as pessoas, porque o mais importante, às vezes, não é o foco na pessoa que passa pelo processo. verdade. Porque eu, quando passei pelo processo, eu precisei de alguém que, ó, propaganda, hein? Que me desse a mão. É verdade. Né? Então, me dê sua mão, e eu não tive isso. Então, às vezes, você que está aí, que tem um parente, um amigo, um primo ali, Muito a sua importante. esposa, seu esposo, sua companheira, companheiro, o cara da oficina, o cara do bar, o cara da padaria. Quando você perceber o sinal, vai lá, dá um oi, fala um bom dia. Quem sabe você não salva a vida de alguém? Depois a gente conta umas histórias aqui, que é isso que a gente faz. Fala pra mim, quem é você? Ai, que difícil. Eu morro de vergonha Manda. de falar. Já tem muita gente chama. Ó, agora, eu olha que converso legal. muito, mas assim, quando é pra falar da gente, dá um frio na barriga, Quando você né? quiser mandar... Tá vendo aquela câmera ali, ó? Olha vocês ali aparecendo ali. Quando você quiser cobrar alguém que tá devendo ali e tal... Tá bom, pode Você vou aproveitar. fulano. Vou pegar a marcou e não agendinha, foi. vou pegar a agendinha. Tô de olho. Fala de você um pouco, quem é você. Ai, mãe, eu por que você sou tá a aqui. Tatiana, filha do Walter, borracheiro, filha da Maria Edenir, guerreiríssima mulher.
O Walter é minha borracheiro inspiração, meu ainda? pai é borracheiro Onde que é? ainda, deficiente visual também. É verdade. Então ele manja, ele vai Ele no tato manja, ali. ele é não tá nem bom, hein? vendo, né? Ele só seguiu ali. Ele tem uma visão, tem uma porcentagem Corta que eu no não dedo, sei. às vezes. Nossa, ele se machuca muito, mas ele é bom. Cara, Juro que é bom. Eu acho que ele é fera, preciso conhecer ele, porque eu não tinha Criou a essa família manha, não. inteira, ele é bom. Você vai gostar Vou te muito do falar. Lourão. Você vai gostar Voltão, muito dele. Nós ele tivemos é um incrível. podcast que foi a terça-feira com o Dudu Melo. O cara tinha 98%, ele chega a 2% só. Fizemos o artista e o caramba. Foi um podcast que nós nem vimos o tempo passar. Assim que é bom, Nem assim vimos que é a hora bom. passar, a gente nem viu, não estávamos nem vendo. Assim que E é foi bom. uma sintonia, cara, sabe? A gente trocou uma ideia de superação muito legal, né? E o Walter tá onde? O meu pai tá na Ganges 170. Onde é Ganges? Vila Carrão, Ganges né? é na Vila Carrão, Aí, perto ó, do Açá. pneu furou, vai no Valtão. Vai Ele no vai amar. Valtão. Ele vai amar. Ganges do quê? 169. 169. Não, é só procurar Valtão, É. aquele cara que tá vendo tudo. Walter, um grande prazer em te conhecer aqui, ó. Vou encostar lá a qualquer hora. Enxerga Vai, com o coração, vai. ele enxerga com o coração. Nós enxergamos com intuição, é isso aí. É isso mesmo. E aí? Irmã do Juninho, do Walter Sola Júnior, professor de História. Irmã do Arthur, professora de Física. E eu que... Multi coisas, né? Multi coisas, O né? que você faz da vida? Fiquei desempregada e eu sou muito... tenho TDAH, sabe? Sim. Sou hiperativa. Muito. Conheço algumas pessoas. A gente... A nossa mente não para, o corpo para, mas a mente não. Assim. A síndrome do cérebro acelerado, já ouviu falar? Nossa, mas é demais. É? Às vezes ela tá quietinha, eu falo assim, o que você tá fazendo? Ela, nada. Eu falei, não existe não pensar em nada. Eu penso no mínimo em 3, 5 coisas ao mesmo tempo. Ela não, ela tem esse campo que eu morro de inveja. Que bom. Eu não tenho. Que é Como que é que se chama? O campo do nada. O campo do nada, eu não tenho esse campo. E E às vezes eu eu acho entro muito nesse campo bacana, mesmo. mas eu não também relaxo, acho, cara, né? eu tenho essa parada toda aí. Não, mas a gente trabalha e vai, quando você tá pensando, já foi, voltou e tudo, né? É isso. Mas também, assim, tenho depressão, trato com remédio psiquiatra. Você tem psicólogo. depressão, Tenho cara? depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, TDAH, acho que só. A lista é... Mas já tá bom, né? Mas eu tô super Acho bem, que só. perto do que eu Tá já... bom, perto Mas- do que eu já passei, eu tô Mas maravilhosa. O que é legal, cara, a gente falar sobre isso, do que você passou, você viu como encaixa exatamente? Porque a gente não tem aqui um roteiro a seguir. Vai rolando, né? E você falar que você... Eu não acredito que você tenha, você está. Estou, né? verdade. E você está já, e na verdade, pela tua sacada, pela Nossa, tua eu tô energia e muito tudo. bem, É muito que bem. eu passei por isso, a gente sabe o que a gente está falando, né? Eu já cheguei a E- 16 remédios por dia, então hoje eu tô muito Você já bem. terminou com bastante. A gente nem fala de remédio aqui, porque a gente não faz apologia a remédio. Não, nem nada. mas é só pra mostrar assim, Mas que você passou tá- a fase ruim, sabe? Já desmamou? Desmamei, agora eu tomo 4. Quando eu tenho crise, tomo mais um pouquinho. Você ainda Mas tem um pouco de crise? Tenho. E a crise do quê? Da depressão, da ansiedade, do pânico? Como é que é? Todas. Todas? Tenho. Você está fazendo tratamento emocional com quem? Você eu tem o faço seu com profissional? psicólogo. Isso, terapeuta, Além de outras alternativas, assim. Cara, eu quero te convidar para umas paradas aí. Opa, Não, eu tô falando aceito. sério, cara. Você já fez Eu ressignificação? Não, eu já fiz barra de axis. Mas ressignificação Eu não sei se é... Não é a mesma coisa, né? Eu sou ignorante nisso, não sei mesmo. Se liga, Esse hein? não. Não tô querendo te tirar de nenhum tratamento. Não, imagina, pra mim, Quero assim, te- um complementa o outro, Eu nada quero te anula, contar sabe? uma história bem legal. Não, eu sou super... o que for pra ajudar, tem que fazer, tem que meter as caras mesmo. Eu só tenho um pouco de preconceito com remédio, como você falou, porque tem muito efeito colateral, é muito complicado. Que bom que eu não faço mais uso de tantos. A gente até sabe, você que está assistindo a gente aí agora, a parte medicamentosa, ela é muito importante em alguns casos. Mas não sozinha, né? Por que acontece? Olha que interessante o tema. Ela não é necessária sozinha. Quando eu tomo remédio, e eu tomei, eu me cuidei, eu tomava o remédio, eu dormia, aí tomava para dormir de novo, tomava para acordar de novo, você e eu começa- sabia Isso mesmo. que quando passasse o efeito, Vem. vem. Vem.
E aí? Era um ciclo vicioso, assim, né? Né? Aí eu tive a minha história, tá no livro, É. né? Vamos divulgar o livro, ó, vai, procura na barbearia, Tata vai estar o livro lá exposto, a gente vai fazer uma parceria sim. aqui agora. Vamos. E eu conto isso no livro mesmo, que o tratamento medicamentoso, quando ele não tem um acompanhamento Não emocional, adianta. cara, não rola. Quer dizer, a gente conhece muita gente que está enfiada em tratamentos e a gente tem uma discussão aqui na parte mesmo do tratamento emocional, dos tratamentos de impacto. Eu sou terapeuta de comportamento, de impacto, de resultado. Olha que demais. Eu trabalho com essa vertente, né? É uma forma de trabalhar. Uhum. Passei para psicólogo, tenho muitas amigas que vêm aqui, são psicólogos, mas são vertentes diferentes, né? Uhum. E quando a gente vai na causa raiz, no forte impacto emocional ali mesmo, faz ali uma ressignificação e busca Eu quero fazer. uma interpretação do trauma, porque Fica o mais trauma fácil. é um fato. Veio de né? algum lugar. É. Você não, esse fato, cara, pode ter sido não necessariamente um trauma. E quando você passou a vida inteira sofrendo por ele, e a gente vai lá encontrar esse resultado e põe você do outro. Isso. É isso. Aí, meu irmão, aí esse sorriso fica... Olha, não, dá um sorriso dessa mulher. Pelo amor de Deus, ela vai ser garota propaganda do Gap Depth. Ó, também ali, ó, pelo amor de Deus. Mas a gente está pegando fogo aqui, eu queria que você... né? Senão a gente não para. Não, a gente não vai parar. Minha amiga. Pronto, vai. Falar um pouquinho de mim, né? Queria que você se apresentasse aí. E Perfeito. você que cortou seu cabelo ou não, né? Eu corto diversas vezes. Ela corta. É? O meu também, viu, diversas gente? Ela vezes, também porque Ah, corta. assim, se não cortasse com você, pelo amor de Deus, Às vezes né? é difícil conciliar, assim, o meu tempo com, de repente, o tempo do barbeiro disponível para cortar no tempo que eu tô livre. Mas E você aí tem eu mesmo você vai lá, pá, com a maquininha. eu né? corto, faço toda a lateral primeiro, que é mais fácil. Aí depois pego um espelhinho, E põe a pumba. mão no espelho Arte, atrás viu? e Ó. É uma arte. cortando Que aqui, show. ó. Leva um pouquinho mais de tempo que se fosse no Você tá com cliente, cabelo né? novo agora, né? Tô. Que eu Agora te tá meio quando eu te platinadinho, né? encontrei, você Nevou. tava com ele... Ele natural, ele tava natural, É, né? Meu tava castanho é bacana. um loiro escuro, né? Foi. Tava Eu natural. tava de E- barba. Ah, gente, tô sem barba hoje. Pô, nem Todo parece, mundo né? diferente. Tudo diferente. Tá todo mundo de visual novo, inclusive É, a Tata. é. Eu cortei o cabelo dela também, ela tinha o cabelo comprido. É? Tinha dread, tinha cabelão. Você tinha dread? Tinha Dread deve ser bastante. mó trampo, né? Dá trabalho, né? Ai, mas Pra eu tinha cuidar, um não é? apego, porque os dreads que eu tinha era cabelo da minha mãe, da minha prima, da minha Ah, filhada, rolava uma que ficava história. comigo. Então tinha um valor Tinha um sentimental. valor. E eles é. estão com você ainda? Eu guardei porque eu vou Fez colocar uma de obra novo. de arte, assim, com ele? eu, Faz tenho, umas eu vou paradas colocar lá. de novo. Ah, é? Ah, vou. Que da Espera hora. crescer agora, né? Agora eu vou curtir Deixa um crescer pouquinho, curtinho. O verãozão com esse calor também, né? Mas e aí? E aí, como é que é a tua história? Então, é Suelen meu nome, né? Eu sou a barbeira da Bravas, barbearia. Barbeira é diferente de cabeleireiro? É que barbeira, na verdade, barbeiro, ele trabalha tanto com capilar quanto barba, né? E o cabeleireiro geralmente não faz barba. É só cabelo, né? É só cabelo. E a maioria mais o feminino do que o masculino. A maioria dos cabeleireiros trabalham mais com o público feminino. Né? Eu já não tenho muito essa visão. Pra mim é cabelo, é cliente. Então, pra mim, o cabelo não tem sexo. Eu corto tanto feminino quanto masculino. E às vezes as pessoas têm essa ideia de que barbearia não faz feminino, né? Eu falo, não, eu corto, claro. É Pra mim porque o nome diferente. barbearia ele rotula, né? Um Isso, pouco. exatamente. Exatamente. Porque Mas o nome público- Bravas já veio pra tentar. Pra dar uma quebrada, é Bravas. Então não é. De onde um veio o segmento. Conta a história aí. O nome. Então, primeiro a gente pensou no serviço e na qualidade do serviço. A gente queria muito algo na Vila Matilde que existe no centro e não tem muito aqui na Zona Leste. Vocês deram endereço pro Ian já? Passamos. José Já tá aí, Mascarenhas ó. 1071. Tá, né? Passamos. Que era a ideia de atender todo mundo igual. Porque hoje, quando eu ia cortar, que eu raspava aqui do lado, numa barbearia onde só tinha homem, era um ambiente muito machista, normalmente, não todos. Mas não, no geral É um ambiente machista, então se vai É mulher, histórico, tem é cultural, comentários, exatamente. Então, para você bem com isso, seus filhos né? pequenos é complicado, né? Porque eles falam de um jeito que não, enfim,
não é muito bacana para todo mundo. É papo da rodinha do sim. bolinha, né? Aquela conversinha, né? Exatamente. Entendeu? E o homem, quando ele quer cortar também num salão de beleza, ele também deve passar por isso, porque é mais mulher, né? Falam que é fofoca, enfim, que não é do mundo deles. Eu falei, Su, vamos tentar unir o serviço, claro, mas com esse atendimento diferenciado de acolher todo mundo, né? Gay, homem, mulher, criança, velho, baixo, alto, né? Cabelo é cabelo. Cabelo né? é cabelo, exatamente o que ela falou. Eu corto o cabelo. No começo foi muito difícil, porque tem mesmo preconceito, né? Duas mulheres casadas, as pessoas têm esse preconceito, não tem jeito. E é uma coisa que tem no centro e não tinha muito aqui. Então, hoje a gente tem um público bem significativo de gays, né? Você acha que esse público ele se identifica mais por isso, ou você acha que existe preconceito para entrar numa barbearia? Você acha que... Como é que é isso na visão de vocês? Eu acho Voltando que depois tudo. pro nome Bravas, tá? Tá. Eu só vou pegar esse Verdade. gancho aí. Eu acho que tudo. Tem isso de homens, por exemplo, chegarem na porta e ver que é mulher. Eu ficava muito na barbearia antes de Você entrar na cortava tia. também? Não, eu mexia mais com cor, alguma coisa assim, em atendimento. Ela que sempre ficou nessa frente. Mas tinha de pessoas até hoje. Chega, vê que é só mulher cortando, porque tem uma amiga dela, uma amiga nossa que também ajuda lá. E não quer, né? Tem isso. Mas é mulher, então... Não Geralmente curte assim, eu já trabalhei com barbeiro homem lá. E alguém chega lá, de repente, um cliente e fala assim, o fulano não tá aí, ele não trabalha mais aqui. Então beleza, tchau. Valeu. Quer cortar com mulher. Entendeu? Porque assim, acho que deve associar, mulher não corta legal, Tem não também tem uma parada manja nesse e negócio de tal. cabelo, mais pra minha época, eu sou, né? Tenho 55 anos, né? Não parece, mas eu Não tenho. parece mesmo. Não mesmo. 55. E a gente tinha aquela pegada de cortar o cabelo. Na minha época, eu cortava o cabelo, eu tinha passado até spray. Eu não posso falar essas coisas. Andava com pentinho. Marcelinho usava, hein? De cabelo. Então vou E zoar aí com ele. cortava aqueles cortes, Dá um pentinho aqueles pra ele cortes relembrar. chante, não sei o quê, né? E a gente ficava meio que não refém, mas com um cara específico. Onde ele ia, a gente ia, né? Eu cortava com o Serginho, ainda corto com o Serginho, pra você ter uma ideia. O Serginho, eu acho que eu corto com o Serginho há mais de 40 anos. Uau. 41. Fideliza mesmo. Caramba. Na verdade, que é um período, porque eu fui fora, saí, viajei, voltei. E agora que a gente retomou O Serginho é um cara muito bacana. E você vê aquele cara que te conhece Parece que já tá o esquema aqui, Já, né? já conhece, né? Não é? Já Parece sabe. que parece que ele sabe a parada que cresceu ali, né? Então acho que também tem isso, né? Do cara chegar e procurar o cara e às vezes não entrar, né? Mas também porque não dá oportunidade, né? E muitos que eu corto a primeira vez, falam assim, nossa, poxa, caramba, você vê que a pessoa, assim, superou a expectativa. Porque ela tava esperando uma coisa, aí você acaba indo um pouquinho além, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, ficou muito legal, gostei, viu? Faz melhor que o da X barbearia que eu corto, que eu costumo Mas, cortar. ó, Agora eu vou cortar aqui. Porque você é mais detalhista, a mulher é mais, legal. entendeu? Entendi. Vai mais no detalhe. Uma mão mais leve, né? E eu vou falar uma coisa, Serginho, você vai ter que... Eu vou cortar lá, eu vou experimentar lá, viu, irmão? Não vou agora que eu marquei já tá marcado, mas eu vou dar um rolê lá, viu? Serginho, não fica chateado. Não leva a mão não, é só pra ele experimentar mesmo. Mas, e aí, aí você, voltando, quando foi cortar cabelo, fazer barba, você já fazia isso antes de vocês se conhecerem? Não. Quando vocês se conheceram, você já rolava essa parada de cabelo? Não, eu trabalhava em outro ramo, eu trabalhava no comércio varejista. E aí na pandemia, que eu fui desligada, e coincidentemente a Tata também. E aí a gente estávamos namorando, nós estávamos namorando e não morando junto ainda. E quando a gente foi morar junto, a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos embora. Vamos trabalhar. E a gente tava, assim, analisando algumas possibilidades e tal. Tem algumas áreas também que eu gostaria de trabalhar, né? Que é ramo de bar também. Eu fiz curso de bartender né, por 1 ano e trabalhei em alguns bares também. Também é uma área que eu gostaria. Inclusive, ainda tem um projeto aí da gente unificar o bar, com a bebearia. Sim, cara, exatamente. Louco, isso é né? normal. Muita gente tem isso. E Mas eu com quando- foco nesse atendimento, Isso. sabe? De acolher todo mundo. Eu, quando mais... Sim, não perder essa linha. Não perder Eu, quando essa mais linha. nova, já tive vontade
né? Já tinha despertado vontade de mim de fazer o curso para trabalhar com cabelo. Acabou que não conciliei com o trabalho, não consegui. E aí, nesse momento da pandemia, a gente viu a oportunidade e falou, vamos abraçar. E foi assim que aconteceu. Aí né? veio primeiro isso, a ideia do serviço, do acolhimento, do ambiente, tudo. E depois o nome... O nome, nós estávamos pensando na época de bar, lembra? Que nós Foi. pesquisamos um monte de nome, Verdade, né? primeiro foi... Primeiro para ver se já existia o nome no ramo de atividade, pra gente não copiar aí. E alguma coisa que, assim, as pessoas lessem, se identificassem ou que representasse as mulheres e nós duas. Que era mais ou menos no ramo de bravura, assim, né? No Sim, de de coragem. Desbravar mesmo, né? Não é na questão de braveza, né? Não é na questão de braveza. Galera, Manda um recado ali naquela... galera, ó. Não somos bravas. Manda um Não, eu recado sou um ali, pouquinho... ó, não são bravas. Somos da bravas, mas não somos bravas. Elas são Só de bravas vez do que em elas quando. fazem. Exatamente, é isso aí. E foi isso daí, assim, acabou desenrolando e... E vocês lá, pra gente falar, pelo Henrique, né? Eu vejo bastante posts de vocês, tipo, com bastante criança, né? Sim, adolescente, sim, tem caramba, bastante. molecadinha, né? Quanto tempo demorou pra aquelas luzes no Henrique? Rapidinho. Uns 40 minutos. E a molecada aguenta, fica ali. Aguenta, na toquinha É aguenta. pior E tem que ter uma Problema- parada de toquinha, né, tal. É, o pior tem, é porque assim, a toquinha quando que é é o que tudo. vai definir as mechas, né? Você vai puxar fio a fio ali nas tirar uma mechinhas. foto dele de toquinha, só pra sacanear. A gente Ai, tira eu acho pra- que eu até... Se Você bobear, tem? Não, sabe quem tem? O Marcelo. Marcelo, manda essa foto aí que eu sei que você tem. Ele tem mesmo. Aí o Henrique vai ficar nas minhas mãos. Não Meu vou deixar fazer funcionário. isso com você, Henrique, jamais. Meu brother. E o problema é quando você vai assim, ó, pintar o cabelo todo. E aí tem gente que tem um couro cabeludo mais sensível, Aí machuca. né? E que não aguenta. Apesar assim, aí eu uso protetor pra couro, né? Pro couro cabeludo, mas mesmo assim tem gente que não suporta porque é mais sensível mesmo. Eu tenho uma cliente que ela é Down, né? E ela... Uli, beijo. É uma Como é que é o nome maravilhosa. dela? Uli. E aí, Yuli? Ela é maravilhosa. Vai visitar a gente na Gap Não, Dance se você, lá. posso falar? Se você conhecer a Uli, você vai se apaixonar. Você vai. Demorou. Você vai Você querer vai Traz ela pra trazer. fazer aqui, Você vai trocar uma querer. ideia. Você vai. Meu, ela tem Sério, canal tô no te YouTube falando, e tudo vamos falar, mais. vir trocar uma ideia Não, aqui. ela é Bora. demais. Ela é Convida demais. Ela, a mãe dela, são pessoas assim Pode que vir, pode vir. adora falar em público, adora microfone, adora tudo. E aí a Uli, ela é assim, ó, umas deficiências não, como que eu posso dizer? Dificuldades? Isso, do Down, é justamente isso. Tem algumas partes do corpo mais sensíveis, uma delas é o couro cabeludo. Então, assim, eu faço Eu no não cabelo sabia dela. disso. A gente Eu faço, também não. eu faço no cabelo dela, porém, demora um pouco mais pra abrir o cabelo. Às Lá vezes você não tem um só de cuidado dia. diferente. Tem que ter um né? cuidado diferente. Tem que fazer com mais calma, pra não Você machucá-la. marca horário diferente assim, não? Ela tem um horário fixo. Então, assim, ela geralmente vai às terças ou quintas. Naquele horário eu já sei É que... dela. A mãe dela me avisa, ela já vai lá pra pintar ou pra cortar. Esses dias ela foi lá, tava com o cabelo vermelho. Quis casar, E aí, né? aí eu mudei a cor do cabelo dela Mas pra o vermelho azul. foi ela que fez ou você que tinha feito? Não, eu tinha feito o loiro, né? Que ela sempre tá com o cabelo loiro. E aí, em casa, a tia dela passou o vermelho. Então, vermelho. Então, ela tava aquele vermelho pica-pau mesmo. Aí ela chegou ainda, eu falei pra ela, falei Fazendo assim, Uli, re-re-re, né? Uli, não passa mais essa tinta no cabelo se você quer colocar azul. Pois ela passou no mesmo dia e foi lá. Teimosa, imagina. Aí dá um trabalhinho maior, tal, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas ela saiu com o cabelinho azulzinho do jeito que ela queria. Mas acho legal a gente trazer ela pra um bate-papo. Bora, qualquer dia, vamos viu? sim. Tenho certeza que ela vai topar na hora. E é muito gostoso isso, assim, da gente atender, tá vendo? A gente tem uma academia na frente, então a gente tem A um Jet. horário da... Isso, a Jet. Vamos fazer propaganda pra eles ajudarem a gente também? Aí, Jet Vila. Ô, gente, ó. dá Fala aquela aqui força na aí. ONG, eu vou levar o selo de responsabilidade pra você. Esporte ajuda aí, ó. Pessoal É isso aí, meu. E aí, de terça e quinta, tem esse grupo de crianças, adolescentes especiais que fazem aula lá. E as mães ficam na barbearia, tomando café, conversando. Na verdade foi assim, começou porque eu na academia tava reformando, e aí eu via que as mães ficavam um monte de mulher na porta da academia. E eu com um banco enorme, os banquetinha, aguinha Vem pra fresquinha. cá. Cafezinho, Falei, gente, se delícia. vocês quiserem sentar aqui, fica à vontade. E aí já era. pronto, Viraram já minhas era. amigas, minhas clientes, e todo dia que elas vão na academia, as mães todas É Ó, que muito legal, gostoso. aqui a analogia bacana, né? Você viu as pessoas numa situação, né, tal ali, que não era uma situação agradável. Sim. Você identificou, e aí você trouxe elas Claro. para o momento onde elas ficaram
confortáveis, se acharam seguras. E é exatamente isso que a gente procura fazer com o nosso trabalho. É isso. É encontrar essas pessoas que passam por essas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, nossas palestras, a gente faz muita palestra. Esse ano a gente está preparando já agora um material. No mês passado, do ano passado, nós tivemos, e documentado, entra no site que você vai ver, nós falamos com mais de 8 mil pessoas. Só em 2 dias no Colégio Oswaldo Aranha. Eu sempre falo do colégio que foi uma experiência Conheço o Oswaldo fantástica. Aranha. Mas o Oswaldo Aranha na cidade de Tiradentes. Ah, tá, porque tem um aqui na Zona Leste Tem. também, mais pra cá, né? É, mas o Oswaldo Aranha na cidade de Tiradentes. Eu e a Simone encaramos uma maratona. Nós entramos, nós fizemos, eu conversei, né, todo um trabalho para apresentar tudo que a gente vai fazer. E a escola super bacana. Eu já fiz em outras escolas ali também, com o mesmo público, né? E a periferia, a falta de informação. Nós fizemos 16 palestras em 2 dias. Eu fiz 8 nossa, e que 8. puxa. E a minha palestra não é palestra, é do mínimo 1 hora. E ainda abre para conversa. Então, se eu racionalizar, é espiritual, cara, porque eu cheguei uma hora nas palestras da Simone, uma hora nós saímos, né, de uma saidinha, entramos no carro, ia ter um intervalo, eu encostei assim no carro e falei para assim, se eu fechar os olhos eu vou dormir. Eu vou dormir. Daqui 15 minutos ela me acorda, eu dormi. 15 minutos. Olha. E eu Caraca. saí renovado. Cansaço. Nós falamos com 1.422 crianças, adolescentes, alunos. Então o trabalho que a gente leva, que nem você faz, você trabalha com as crianças, com essa sociedade, a gente trabalha com todas as faixas. A gente faz trabalhos no núcleo de convivência dos idosos, que são 70, 80 e por aí vai. E a gente faz palestras no nosso panfleto está aí, em maçonaria, em igreja evangélica, em igreja católica, em associações. Muito Então a gente bacana. não tem público. Indifere, né? Nós vamos para cima das É empresas. Hoje a gente está trabalhando de uma forma, porque até então, né? Até agora, nesse começo de ano, que a ONG já está maturando, né? Para começar a ter recurso, porque a gente está no momento de busca de patrocínios, de colaboradores, né? E a gente oferece para os nossos patrocinadores a oportunidade deles fazerem um trabalho social, de mostrar que existe uma ajuda, porque tantas pessoas passam por vocês lá e que precisam de uma ajuda, precisam inúmeras. procurar A alguma gente já foi em coisa. asilo cortar, a gente já foi em casa de De repouso, orfanato. Sem contar com essa troca. A gente tem alguns eventos que a gente faz na periferia, na Tiradentes, cara, de Páscoa, Natal, Ano Novo, você não tem noção que a gente mobiliza. E isso daí é muito legal. Não só com o trabalho, mas quando você divulga uma causa social que acontece, que é verdadeira, e a gente faz de verdade, Dá você muito pode, mais sentido, você né? pode ver ali, participar do que a gente faz, você sente que eu estou fazendo a minha parte. A gente está entrando agora na área corporativa e nós estamos levando as nossas palestras para as empresas. Eu já fiz em algumas, né? E as empresas, elas têm a responsabilidade social. Claro que tem. E elas são, de uma certa forma, pela lei, mas não se cumpre, elas teriam a obrigatoriedade de ter palestra motivacional ou... Palestra motivacional é uma coisa. Se eu levar um cara de stand-up, eu fiz uma palestra motivacional. É verdade. Sai todo mundo. Tá? Se eu faço uma palestra de superação, de responsabilidade social, que é o que a gente faz, eu também faço com leveza, que eu falo de todas as faixas, eu desperto no indivíduo, naquela pessoa, mesmo que ela não esteja na situação, o fato dela olhar para o lado, o fato dela perceber Olhar o para o outro, próximo, né? perceber aquele que está aqui mais passando por empatia, alguma... né? Saca? Passou ali, olhou alguém, você vai estar com o teu cliente ali, você percebe o olhar dele um dia, Claro. como é que tá, Até uma num marca que ele bate-papo, tem. uma Eu brinco conversa, que ela uma- é Vocês são barbeira e terapeutas. psicóloga. Eu falo isso pra Tem- ela. Tata, Porque outro senta dia- ali na Outro dia cadeira. nós fomos comprar um lanche, aí eu falei assim, Tata, você reparou no braço da atendente? Ela, não, por quê? Aí eu falei, cheio de marquinhas assim, né? Que Todo provavelmente ela, cortado. né, deve ter se machucado. Não era, Tata? Aí eu falei, pô, e de repente quem trabalha com ela lá do lado dela nem Nem- percebe E isso. isso daí, cara, você sabe que são os sinais que estão gritando, por favor, me ajude. É isso. Porque o corte, na verdade, que vocês sabem, essa mutilação, ela não é para o suicídio. Porque o corte para o suicídio Sim, é fatal. claro. O cara quer se matar, ele vai. Quando o indivíduo se corta, a dor da saúde mental, que você sabe disso, ela é insuportável a tal ponto que Que o ela- corte, ele ameniza. É porque a você minha dor. muda, né? Você É. troca o lugar. acho Você que- joga a dor para outro lugar, porque nessa dor aqui você passa um remédio cura. É. Entendeu?
Então você quer que seja assim a sua dor, é uma coisa muito É, louca. aqui é mais complicado, Aqui né? não vai, brother, aqui não vai. E É as isso. pessoas, assim, hoje está se falando muito mais nisso, mas eu lembro quando era nova, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação, não tinha lugar de acolhimento, de apoio como tem hoje. Era uma coisa muito complicada. Eu tinha muita vergonha de falar. E você fala uma coisa assim, vocês já ouviram falar o cara é Pinel. Viu essa frase? já. Isso o que é? Existe um hospital na Santa Casa, nas clínicas, que é o hospital. Como que é o nome, Simone? Ah, é Felipe por Pinel? isso que fala Pinel? Pinel, é um hospital. São mais de 100 anos. No Rio de Janeiro ele era mais forte. O nome dele... Felipe Pinel. Ele foi o Olha, Eu criador. não sabia que esse termo... Pinel é porque eu não tinha... E uma coisa legal que eu vou Nossa, contar cara. pra vocês que é muito importante. Esse Pinel era mais conhecido no Rio de Janeiro, uma técnica. Lá antigamente, lá atrás, no começo, era... Ó, fazendo analogia, era bravo o negócio, né? Aí, ó. Era bravo, porque eles precisavam ser... Era outra tecnologia, era outra história. Então tem até um preconceito. E o Pinel, que aqui em São Paulo, é das clínicas, ele tem uma história maravilhosa. E eu fui convidado em novembro para fazer uma palestra. Qual que é a minha ideia? Palestra lá no Pinel. Pô, tô na pessoal, né? Os caras devem ser que nem eu, tudo doidinho no Pinel. Então tá tudo em casa, né? Mas, cara, eu fui convidado para fazer a palestra para os diretores e gerentes do Pinel, só Olha que psiquiatras, bacana. Olha, para psicólogos. os profissionais. Cara, e aí você não sabe a parada qual foi, né? Conheci o Juliano, o grande amigo Juliano, um evento político que eu fui. Nós somos uma ONG, nós somos apartidários, nós não fazemos acepção de pessoas, de forma nem por religiosidade, por opções, por time de futebol. Aliás, o meu time não tá bom, mas tudo bem. É, o meu Então, a também gente não, deve ser o mesmo. meu tá no topo, então não tá fala, Ah, eu não quero falar nem sobre fala isso. sobre essas coisas. Então a gente tem essa situação. E quando eu fui num evento e conheci esse amigo que é assistente secretário da saúde, aí teve o governador lá e tal, enfim. O meu trabalho já está sendo divulgado e ele me convidou para fazer essa palestra lá no Pinel. Aí entraram em contato, olha, nós já conhecemos o seu trabalho, você vai vir aqui, e eu fiquei um pouco intimidado. Porque eu recebi um pouco de pressão do pessoal, né? Sim, dos sim. organizadores. Então, falou, ó, você só vai falar com psiquiatras, mestres, psicólogos, doutorados e blá, 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 RH e tal. Eu quase que falei, então tá, fecha aí que eu não vou, não. Mas eu falei... Cancelado. Eu falei, poxa, legal, mas imagina a pressão. Não, eu falei, mas você Lógico. conhece o meu trabalho? Ela falou assim, por isso que você está sendo chamado, a gente conhece o seu trabalho. Olha que Legal. bacana. Aí eu falei assim, tá. Eu falei, Simone, e agora, né? Como é que vai ser, né? Porque eu vou falar com aquelas pessoas que no começo do Gap, eu tive muito conflito com a área da saúde. Eu ganhei todos. Todo mundo Olha, vinha que na discussão legal. porque eles queriam falar, que esse processo que você está fazendo, de onde vem, quanto. Eu falei, é o seguinte, eu conto a minha história e é isso que eu faço. Minha história de superação. Quer ouvir minha história? Vamos tomar eu não bebo um refrigerante, um suco. E eu te conto num boteco, eu te conto numa Somente, padaria. nada mais. Eu faço a minha parte. É, gente, e o se simples servir para faz você, diferença. legal. E, pô, deu muito certo. E aí eu tava lá para fazer a palestra, aí me ligou um diretor e tal, e aquela pessoa, ó, o carro vai te buscar. Eu falei, já vai vir uma ambulância com camisa de força, né? Ou a rota, né? Ou é minha rota, né? E vão te buscar e tal. Só que, olha, eles são muito questionadores e tal. E eu falei, pô, já tá bom. É pra eu ir ainda? Eu tenho certeza. Aí ligou o diretor e falou, cara, eu tenho escutado aqui, a gente quer que você faz o que você faz. Porque a gente conhece o seu trabalho, já Faz vimos. só... E é o que a gente está precisando. Fomos para lá, eu e a Simone, fiz uma camisa branca bordada, o Gap Deck, todo tal, cortei o cabelo, acho que eu cortei o cabelo, não, fiz a minha barba, sei lá. Cheguei, né, e só podia ir a Simone, não podia ter, nós temos um pessoal que filma, tal, ajuda, né. Então a gente não tem muito, não. A gente tem algumas pessoas colaboradoras, né. Falar assim, vejo que eu sou chique, né. Equipe, né. E não podia gravar, nem tirar foto e tal, porque era interno, né. Todas aquelas pessoas, e aí eu fiz um plano de ação. Eu falei, então eu vou chegar chegando, eu tenho um vídeo, depois eu vou mostrar para vocês o material, um vídeo de 21 segundos, que conta a história do Gap Dep, não sei se vocês já viram esse vídeo, eu vou mandar. No Insta já. Já tem, que conta o a história. template, assim, rapidinho. Passa, aí de lá eu já jogo as palestras que eu fiz, aí eu venho lá, tal palestra em escolas, faculdades, até eu fiquei emocionado. Onde eu fiz tudo maçonaria, isso? eu falei, é meu mesmo, tal, empresas, e onde eu faço. Então eu comecei, antes de me apresentar, é meu ataque, né? Lógico. Porque a galera vai saber
que eu vim fazer alguma coisa que rola, né? Vou falar Já pra tem uma vocês, bagagem, né? foi espetacular. Ai, que A bom. hora que começou a palestra, eu comecei a falar, identificar e tal, a resposta. A minha palestra é de acolhimento, ela é de responsabilidade social, ela é de entendimento, ela é de percepção, eu desenvolvo isso. A gente faz umas perguntas, trouxe aqui, depois vocês vão ver. Eu faço essas perguntas nas escolas, e fiz nas clínicas, e faço aonde eu for, para criança, que tem a mesma conotação. Sim. São perguntas que você vê, uma daqui delas, que é aqui, ó. Isso foi com as crianças. Qual a sua opinião quando eu te pergunto o que você faria para melhorar a vida das pessoas? Uma menininha de 12 anos, que eu identifiquei, escreveu morrer. Uau, que forte. Nós tivemos, nesse dia Bem dos forte 1.422 alunos lá, nós tivemos um feedback de respostas de mais de 900. E nós identificamos mais de 45 crianças e adolescentes para ficarem sinalizadas no radar da escola. A escola nem imaginava que isso acontecia. Olha que importante. E eu tenho uns relatos que não vai dar para contar agora, porque o tempo é mais de vocês do que de mim, né? De mim tá certo, mas tudo bem. Nossa, foi Tá mesmo. sim, Nossa. tá sim. E aí, o que aconteceu lá nas clínicas, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, e tal? E no final, eu faço uma dinâmica, vou tentar ser rápido. Em todos os lugares que eu chego, você tá aqui, eu pego alguém do público, a Simone fala que eu tenho uma... Eu não tô nem vendo, mas eu tenho uma visão focada, né? Eu chamei uma psicóloga, aí trouxe a psicóloga para dar um exemplo. Primeiro que eu vou, na que está sentada, me dá sua mão. Eu pego a pessoa que está aqui assim, eu faço isso, ó. Falo pro pessoal, tá vendo, gente? Ó o que eu fiz. Levanto e, pô, Pronto. dei a mão, puxei. Você viu que fácil? Como é que é? Tal, fazendo uma analogia. Sim, sim. Aí eu trago, aí naquele dia eu trouxe uma psicóloga, falei, aqui é tal, pai, eu faço muita pausa, tal, motivar, final. Qual é o seu nome e tal? Ele falou, ó, não é você é uma personagem, tá bom? Falou, gente, hoje ela chegou mal pra caramba, tá com um problema em casa, bateu o carro, criança, isso, aquilo, chegou aqui na frente, deu um tropeção, puta, perdeu o cartão, quebrou o celular, já não tava bem. A vontade dela, hoje, é de sair correndo e se jogar na frente de um ônibus. Quantas histórias vocês já ouviram assim? Várias. Quantas? E se jogar pela janela. Ela olhou para Várias. mim e fez assim, de onde você me conhece? Você é vidente? É o que eu estou passando, ela falou. E começou a chorar. Nossa. Aí eu abracei e falei assim, olha só, gente. Ah, isso é energia Quantos mesmo. de vocês trabalham todos os dias e estão sabendo que ela está passando por isso? Vocês são profissionais. Estão sabendo que ela passa por isso. Acho que nenhum. Uma mais ou menos levantou a mão. É obrigação? Não é. Seria bom que fosse. Mas o que acontece? Ah, mas você tocou todo mundo ali. Vamos prestar Quando mais- eu fiz isso, e ela chorou, eu puxei a outra e falei, mas... Chamei a outra psicóloga que já veio toda, aí eu falei, agora é comigo. Puxei a outra, aí chega ela aqui e tal, e ela percebeu que ela não estava bem. E ela foi de encontro a ela e falou, e aí, o que está acontecendo com você? Você não está bem hoje, está meio paz, né? Não trouxe aquele brinco, está meio... O que está acontecendo com você? Ela, naquele momento, ela acabou de salvar a vida dela, daquela pessoa. Que ela foi e fez um acolhimento. Por mais rápido que foi, ela deu tempo para ela pensar, para ela raciocinar. Ela falou, não que estou sendo lindo. invisível. E aí eu chamo um terceiro que faça o inverso. Que um terceiro que pode chegar, pô, meu, chegou atrasada, tá louco, o sapato tá, chutou o chão e o caramba, meu, vai pentear esse cabelo Que é o e que tal. mais tem, O né? que acontece? É o que Maioria. mais tem. E aí o que vamos acontece? combinar. Pumba, vai acolher, mas ela não vai acolher porque tem a outra. Então eu faço essa jogada, né, tal. Que é muito bacana, Todo porque é mundo mesmo se dia a dia emocionou. nosso, né? Eu Tem conto- tudo isso no nosso dia a E dia. eu conto isso, Tata, nas escolas, e eu na palestra eu conto um relato, vou ter que contar para ter sentido o que a gente está falando, e eu falo de uma mãe que chegou na sala, correndo lá, pediu para que precisa de ajuda, aí todo mundo que vai na sala, e eu, o que a senhora precisa? Eu preciso fazer o que você faz. Melhor ainda, preciso de gente para ajudar. Eu preciso contar a minha história para as mães, porque eu não posso deixar que as mães sofram tanto como eu estou sofrendo. Ela falou, meu filho, 14 anos, né? Mostrou a foto bonito, tal, atleta, menino inteligente, com uma viagem marcada, tal. Eu moro em tal lugar, num prédio, chegou de tarde da escola, entrou com tudo, fechou, 14 anos. Chegou, entrou, fechou a porta, pau, se trancou.
adolescente, fiquei ali sentado na minha, tudo bem. No outro dia, a mesma coisa, pau, ele não entendeu, deixou ainda mais rolar. Terceiro dia, o menino veio, entrou, bateu a porta e trancou. Eu falei, é droga, alguma coisa. Entrou, foi conversar com ele, não sacou, não identificou o ambiente, né, e tal, e ele como é que estava? Eu falei, não, mas tá tudo bem, eu só tô nervoso e tal, papá, ela saiu. No quarto dia ele fez o mesmo procedimento, como a coisa foi rápida. No quinto dia, fica aí, mesma coisa, no outro dia, não, no quinto dia mesmo, ele entrou tal, e trancou a porta de novo. Aí a mãe ali falou, tocou o interfone. Ela foi, pegou o interfone, oi, tudo bem? O cara... Oi, dona Théo, seu filho está aqui embaixo. Ele falou, não, meu filho não está embaixo, meu filho está aqui, acabou de entrar. Seu filho está embaixo. Ele falou, não, meu filho não está embaixo, ele está aqui, acabou de entrar. Nossa. Fechou a porta. Ela falou, seu filho acabou de se jogar. Caraca. O que leva alguém a fazer isso? O que leva o ser humano a cometer um ato desse? Talvez se o acolhimento tivesse sido feito, teria e aí a feito gente toda a diferença. A gente foi na escola... Eu fui querer entrar no assunto, conhecer. O quarto, quando abriu, ele tinha colocado algumas escritas, não deixou carta, nada, mas que eu não aguento mais, eu quero ser invisível. Menino bonito, tudo. A gente foi na escola conhecer, fazer esse trabalho que eu faço, não de investigação, não sou polícia nem nada, mas fizemos ali com as crianças daquele colégio, para entender e para levar a mensagem, né? E eu falando, ele se distanciou, não, ele parou de praticar esporte, ele parou de fazer isso, tal. Ninguém falava nada com ele, ele entrava e saía. Aí o menininho veio e falou, tio, eu acho que eu fui culpado. Eu falei, eita, por que você acha que você foi culpado? Você quer, tio? Ele era muito bonito, né? A menininha dava tudo mole pra ele, o caramba. E tinha uma garotinha que eu tava afins, e ela nem olhava pra mim, só olhava pra ele. Aí eu falei que ele era mó babaca. Ela falou coisas bobas pra ele. Mas provavelmente ele passava por alguma situação. Lembra a história daquela que veio, tava tal. E ele não teve ninguém que fizesse aquela abordagem. E aí eu falo pra eles, essa cadeira tá vazia porque ninguém chegou e deu acolhimento. E quando eu falo isso, é a alma do trabalho que a gente faz. E a mãe tentou também, a mãe não foi tão... Ela na verdade, não soube, ela né? não teve culpa nenhuma, ninguém tem. O que ela se sentiu, depois que ela conheceu o nosso trabalho de acolhimento, de sinais, de perceber, que se ela tivesse conhecido alguém, que ela tivesse, eu falo do livro do Me Dê Sua Mão, buscado ajuda. se ela tivesse alguma coisa, ela teria ela poderia... E eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, que vocês já fazem isso, como você já sacou, vocês vão ver diferente algumas coisas. Claro. E vocês vão dar uma mão, vocês vão falar, porque o tema, ele cabe para todos, ele é importante para todo mundo. Para todo mundo. E isso é legal porque a gente inteirou aqui, era um podcast para falar de vocês, e olha que coisa que virou, né? Virou uma baita ação social. Foi fluindo, né? Pra gente saber histórias tal de vocês, caramba. E isso é importante, você relatando essa sua história, né? Que está vencendo a depressão. Você está vencendo a depressão? Eu tô, sem dúvida. Eu quero que você fale para aquela câmera ali. Conta pro cara que está no momento agora. Com esse sorrisão aí. Você, dá uma olhada, vê o sorriso dela, cara. Olha isso. Não é fácil, mas eu tô. Mas é um trabalho de formiguinha e é Dá muito... certo? Dá, mas não é sozinho mesmo. Precisa Sozinho dar a mão? A gente não consegue, tem que dar mão. E não foi só uma mão, não. Eu tive muitas mãos. Ainda bem. Que oportunidade maravilhosa que você Ainda teve, bem, né? sim. Você que está precisando, você que está negando o que está passando. Porque existe muita gente hoje, que no trabalho, nos lugares que vivem, elas se negam. Quantas histórias vocês já ouviram? Estamos nós 3 aqui, mais 2 aqui, numa mesa, trocando ideia e tal. Legal, todo mundo foi embora. No outro dia, cara, você viu, estava com a gente, se matou ontem. Qual foi o sinal? Várias. Qual foi o sinal? Ele estava dando sinal. Eu morei com um amigo, a gente dividiu o apartamento e ele passava por isso e eu não percebia. Eu literalmente não percebia. A gente trabalhava na mesma empresa, não no mesmo local, mas mesma empresa. E aí nós tínhamos horários diferentes e folgas diferentes, então, assim, se via de raspão praticamente, né? E... de vez em quando a gente saía para tomar uma cerveja, bater um papo, né? Então tinha um barzinho que a gente costumava ir, tinha uma musiquinha ao vivo, e a gente gostava de ir lá.
Nesse dia ele foi pra esse bar e aí eu tava fechando a loja que eu trabalhava e aí eu falei pra ele, eu não vou poder ir porque amanhã eu vou abrir. Hoje eu fechei, amanhã eu vou abrir. Então eu vou... pô, vem aqui, por favor, vem aqui. Ele ficou me chamando até umas 3 horas da manhã, até umas 2 e pouquinho. Ele conseguiu me convencer, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele, eu preciso conversar com você, tá acontecendo umas coisas aí, meia graves e tal. Eu falei, vamos conversar agora. Não, agora não é momento. Enfim, eu sei que ele passou mal, desmaiou, foi pro hospital, acompanhei ele até o hospital, ficou internado lá. E aí ele pediu pra me chamar na sala lá, o médico me chamou, e ele chorava de soluçar. E ele falou, lembra aquele negócio que eu queria te falar? Eu falei, pode falar. É que eu queria me matar, eu não vejo mais sentido na minha vida, tal. E eu não fiz isso porque você estava lá comigo, né? Assim, eu pensava muito em você, putz, se eu fizer isso, mas e a Suelen aqui comigo, né? E eu não percebia isso, eu não percebia. Mesmo ele me chamando diversas vezes no mesmo dia pra ir lá no bar, eu me recusava. Mas eu não tinha essa percepção. Você entendeu? Eu não conseguia enxergar. Conheceu, eu fiz isso, né? Eu falei, olha, você tem certeza que você quer namorar comigo? Porque é o seguinte, eu dei todo o meu diagnóstico, né? Falei, já tem uma mala pra você tudo carregar. Isso aí, você quer mesmo? Mas, porque enfim, é difícil? A partir dali, minha visão assim, mudou completamente. E aí eu fui procurar entender o que eu poderia fazer para ajudá-lo, né? A ler mais, a buscar mais conhecimento referente. Eu já peguei E ela aí ele pronta, foi... tá vendo? Eu já peguei o bom. E aí, assim, a gente conversava muito, e eu falava, acho que é legal você procurar um profissional, fazer um tratamento, você tem que ir, você precisa de ajuda. E aí ele começou um tratamento, ele chegou até ficar, acho que ele ficou uma semana internado, tal, para passar com o psiquiatra, fazer uma série de exames. Você sabe que isso gera no indivíduo, né, uma insegurança, uma vergonha que não precisava. Claro. Você sabe que a gente tem ali no Belo Ramo uma sala de acolhimento, né? Sim, sim. Toda quinta-feira. Sim, toda quinta, às 19, não é? 19h30. Eu saio daqui, eu faço podcast na quinta, deixo os caras aqui, os convidados, vazo, porque senão não Eu dá só não fui lá, não compareci ainda, porque o horário não coincidiu pra mim. Não, mas a hora que vocês... Mas assim que pintar uma brechinha, eu quero lá conhecer também. A gente tá das 19h30 até as 21h30. Então até não, legal. Não é horário pá, sabe? Se vocês quiserem passar lá... Na verdade, começou aí com o Marcelo, que a gente falou que ia para melhorar a autoestima de algumas pessoas para poderem ir lá na barbearia cortar. E o legal é você perceber, quando você cria um vínculo com essas pessoas, você não tem noção Porque a sala de acolhimento, ela é sazonal pra caramba. Tem dia que ela tá cheia, tem dia que ela tem 2, 3 pessoas, tem dia que ela tem 20. Nós temos mais salas espalhadas e nossa meta é uma meta grande, agora que a ONG está crescendo. Meu objetivo é criar 100 salas de acolhimento. Assim, eu divulgo bastante na barbearia, né? Eu tenho uns panfletinhos, inclusive, lá distribuo. Tem uns menorzinhos, uns flyerzinhos, né? E aí, como eu tô sempre conversando com os clientes, assim, eu toco sempre no assunto, né? E uns tempos atrás aí, aconteceu umas 3 vezes do cliente lá e falou, ô Su, sabe aquele folhetinho lá? Você me arruma outro? Porque eu tô passando por umas situações e tal, eu acho bacana. Também no WhatsApp, já pra pedir, olha que legal. Então, assim, é um trabalho de boca a boca também. Você vê que meu telefone aí. Você não tem noção, eu não gosto muito do telefone, não é que eu não gosto, né? O telefone toma um tempo da gente, o meu toma muito tempo, porque eu ainda faço que nem, amanhã é quarta-feira. Sim. Eu comecei a fazer atendimento agora, eu já estou há 2 anos fazendo esse trabalho voluntário grande nas palestras e nas salas de acolhimento, e já fui nos lugares, sabe, apresentar, e as pessoas conseguem enxergar o lado da superação. Eu sou falho pra caramba, eu erro pra caramba, eu cometo várias falhas, né? Mas a busca da superação, ela é grande na minha vida. Então, eu me formei agora, fiz as formações, tal, estou estudando, fazendo faculdade de psicanálise, fiz várias formações em terapeuta, tenho um grupo, trago vários terapeutas aqui para conversar, mas o trabalho do Gap Dep, do Marcelo Vilas Boas, do Me Dê Sua Mão, sou eu. Sim. Não sou profissional da área da saúde. Quando eu pessoa, falo do Gap Dep, sou eu. Porque quando eu, Gap Dep, falar que eu tenho a chave, acabou. O que eu falo que foi bom pra mim. Se servir pra você, beleza. Claro, claro. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que no livro, o livro é um livro simples. Não, vou ler, ele com não certeza. tem, ele não tem muita, não tem história, começo, meio e fim. Eles são relatos. Eu conto as histórias, conto a minha, eu falo da minha tentativa de suicídio. E você, quando lê, eu não vou contar, né?
Todo mundo Vai já dar contei spoiler várias aí, vezes, né? Eu fiz agora um vídeo institucional bem legal, que está no YouTube. Tem a história do GapDep, a formação e a minha história. Já contei outras vezes, mas a gente fez um bem focado aqui, né? Que tá dando uma... Nós vamos usar ele agora para a corporativa também. Sim. Quando alguém quiser conhecer nosso trabalho, é só entrar lá no YouTube. E no nosso site, que é cheio de... Todo dia tem conteúdo. Agora a gente está no TikTok, aquelas coisas todas. O Vinícius está fazendo tudo por lá, né? Então, quando você perceber a história... Cara, eu tenho 2 gatas e uma cachorrinha. Agora eu tenho 2 gatas e uma cachorrinha. Eu tenho a terceira, que é a minha mulher também, né? E a minha cachorrinha e a minha gata salvaram a minha vida. Tem uma história delas no momento de mais dificuldade, Legal. cara. E a hora da tentativa, tem uma frase no livro. Antes de mais nada, que eu estava quase esquecendo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes que o Ian já me cobre. Ó, segura isso aqui. Muito obrigada. Ó, sabe, isso aqui, na verdade, ele é muito emocionante para mim. De verdade, isso aí é um adesivo. Tá. E esse adesivo, nesse momento, eu dou na mão de vocês... E eu pergunto assim, vocês gostaram do GapDep? Você acha que é legal o que a gente faz? Nossa, super. Incrível. Você colaria esse adesivo com você? Colaria. Ele já tá aqui, ó. Mas eu não colaria só no meu coração. Eu colaria. Eu acho que o GapDep é acolhimento, sem dúvida, mas eu colaria também na minha mão, porque vocês incentivam a ação e eu acho isso incrível. Olha só, para vocês duas, assim, é o momento que eu me emociono de verdade. Aliás, me emociono sempre. Estou chorando, caramba. Também não. Quando eu tava nas clínicas, ela tava terminando a palestra, eu coloquei uma música, que é uma música motivacional, depois eu vou mostrar para vocês. E eu pedi para todos eles fechar os olhos, né? Aí tá na minha mão, né? Todos fechar os olhos. A música, a Simone olhou para mim, eu tava chorando de emoção, de ver tudo aquilo acontecer. E aconteceu aquilo, tá? E de repente terminou, eles aplaudiram, eu tenho a sequência eu levei 30 livros, porque eu não costumo levar meus livros na palestra, é um erro que eu cometo, mas não é que é um erro que eu cometo. Eu preciso de grana, eu preciso trabalhar. Claro. Mas eu não gosto de colocar o comercial quando eu tô ali falando do meu coração, da minha vida. Eu falo de verdade, eu sou verdadeiro no que eu falo. Né? Mas O livro é uma consequência. Não, mas agora a gente entendeu? está entrando nessa parte comercial e agora a gente está começando a buscar pessoas. O nosso network, vocês são um grande network. Eu vou colar lá com vocês. A gente precisa achar mais gente para ajudar. Lógico, porque bora. essa corrente do bem, ela vai funcionar desse jeito. É isso. Porque o que a gente precisa? Nós precisamos de colaboradores para ajudar a gente a manter a ONG. Como que a gente mantém a ONG? Através do livro, através de doação, através de associados. Pô, o cara que te dá... o cara todo mês ele te dá R$100 para ter não para ter, tem os selos de responsabilidade social, eu vou colaborar com qualquer coisa. Aquilo que ele colabora com a gente faz mais panfleto, a gente faz mais livro, a gente coloca gasolina no carro. Claro, faz diferença. roda, Faz Ó, tá diferença. vendo, gente? Você viu que o Ian levantou a mão? É o pior momento do programa. Tá bom. É o pior momento do programa. A gente só tem mais 50 minutos, mentira. Então, que assim, ó, só abrir um parênteses aqui, a gente chega aqui tímida, né, gente? A gente chega aqui um pouquinho Agora de não vergonha. é da Aí vai hora. desenrolando. De casa. Aí vai desenrolando e a gente não quer que acabe. Aí um assunto vai puxando o outro, tá Mas o um papo legal gostoso, é isso, cara. O legal é a gente Bem que ter você essa... falou, você tinha me avisado. Meu, é um papo gostoso, vai papo ser legal. gostoso. E é essa isso mesmo. sinergia que a gente precisa ter para que a gente possa crescer. Nem contamos nada de vocês, praticamente. Nada do que a gente tinha pensado em falar. Mas é pra né? mim mais, E foi é legal, pra porque isso. o grande lance que eu sinto que aconteceu, que eu falo de verdade, eu sinto essa emoção mesmo, o fato de vocês colocarem o GapDep aqui em vocês, isso é a materialização do meu sonho. É verdade. Que quando eu tentei o suicídio lá, naquele último segundo, que está no livro, vocês vão ver, e aí aconteceu uma coisa super, e cada um tem um entendimento na cultura que vocês quiserem, onde vocês acreditam, na crença que for. Eu sei qual foi o meu, mas eu não faço acepção de pessoas. Eu não posso falar que foi um disco voador, foi Shazam, foi Bu, não. Foi o meu poder superior. Claro. Que eu sei quem é e cada um Cada um tem a sua crença, a sua né? crença. E ele me salvou. E eu coloco no livro, no começo do livro, que eu ia mostrar para vocês,
que é a única coisa que eu vou mostrar, depois vocês vão ver. Que eu começo aqui. Ó, você quer ler para mim a frase toda aí? Eu tô sem óculos, mas Tá, vamos lá. vai lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acredito que a partir do momento que entendemos a nossa realidade, começamos a ter a percepção de que a verdade sobre nós mesmos nos libertará. Nossos pensamentos muitas vezes nos levam a lugares inimagináveis e que muitas vezes nos tornamos prisioneiros de nossas mentes. Marcelo Vilas Boas. Essa é a história. E aquele dia, quando aconteceu, me veio conhecereis a verdade. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei, palavra quero. Eu até tinha umas camisetas, né? E a gente sempre precisa de ajuda, né? E a gente conseguiu, e eu coloquei o quero atrás. E eu fazia as palestras e tal. Tem uma história engraçada, mas eu vou falar sério, depois eu conto engraçado. Eu coloquei a camiseta, né? E quando eu falo que naquele momento tem dois lados do quero. Dois, não, quatro. Dois lados do quero. O quero pro mal e o quero pro bem. Sim. O quero não eu vou fazer porque eu quero acabar com a minha vida. Mas aquele quero para mim foi o quero de vida, de salvação. Eu quero viver. E viver em abundância. E já que eu tô tendo essa chance, eu vou contar para o mundo, para as pessoas. Vou multiplicar, né? Como é que foi. A palavra multiplicar explode na minha mente. E ali começou a história. E aí você percebe, você pega os resultados, você pega no meu telefone. Lá no site, se vocês entrarem no site agora, tem o Vinícius fez uma janelinha, não sei como é que fala, de relatos, de depoimentos. Se você escutar os depoimentos, tem 20 e poucos depoimentos só. E tem uma parte de gente que quer falar os depoimentos. E você escutar aquelas pessoas... como eu falei, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira, eu vou atender a primeira pessoa 1 hora, depois vou atender uma família, uma mãe, uma filha e um filho que estão no processo de libertação. Uau. Eu vou atender uma outra mulher e o marido que, num trabalho social que eu faço de segunda-feira, faço num centro que eu dou atendimento emocional, eu faço uma terapia curta, ou eu faço uma ressignificação e um forte impacto, e eu dou um salve ali. Você vê como as pessoas saem dali, cara. Eu quero fazer. As pessoas saem um barato, você não tem noção. Sério? A resposta, que eu ainda falo, ó, se você gostar, levanta. E quando você passar por aqui, gratidão, sai abraçando. Os caras não entendem nada, o pessoal já sai abraçando todo mundo, caramba. Ai, e no delícia. nosso trabalho da terapia, aí você escuta uma mulher falar assim pra você, cara, mudou a história. Eu tinha um trauma do meu pai, quando eu tinha 8 anos, que aconteceu uma história tal, e nós conseguimos levar ela para aquele dia, tirar ela desse local que ela estava vendo o fato e colocar ela um pouquinho mais para cá, e ela ter uma visão diferente, para ter uma interpretação diferente do fato, que às vezes um apertão em você, um chacoalhão lá atrás, te cria um pânico de relacionamento, de bloqueio, com mas certeza. Você teve esse empurrão e você achou que foi mal, mas talvez aquele empurrão foi para te salvar, foi para te tirar de uma zona de perigo, foi para te ajudar. E a interpretação que você teve... No momento... E te leva pro resto da vida. E aí quando você começa a sacar, você vai ver que legal. E aí como a gente está terminando e o negócio foi, a gente precisa estreitar nossos relacionamentos. Eu ia até falar pra você que eu tinha até comentado com o Marcelo, porque a gente quer ajudar de alguma forma, né? A gente sempre quer, né? O que a gente puder fazer. Mas, assim, o mínimo que eu acho que eu consigo fazer no momento, até pra ajudar, de repente, eu não sei, alguma forma que vocês identificarem, porque eu acho que a autoestima tá muito ligada a isso também, a depressão, a Sim, ansiedade. o que vocês fizeram do cabelo da menina lá... Entendeu? Então, assim, o que eu puder ajudar, se vocês identificarem, o que você acha que seria bacana pra pessoa oferecer, pra vocês darem de presente, Legal. Ou um sorteio, não sei da forma, mas assim, Legal. eu me coloco à disposição. E se não puder também, desculpa te cortar, ir até a barbearia, A gente vai, eu vou a domicílio. Show. Também não a tem gente problema. tem umas pessoas que no processo não saem de casa. Então, suporta bacana, cabelo eu de vou a pessoas. domicílio. Legal sem vai ser problema. um dia se vocês puderem ir na sala com a Vou, gente lá. sim. Sabe, de repente vocês sacarem isso ali que está acontecendo, de repente fazer esse convite ali ao vivo. Ah, legal, isso é muito legal. Bora. E a gente tem que estreitar mesmo, acho que a gente tem que ter braços, né? O GapDep ele tá numa batalha, quero que vocês vão conhecer a sede
lá na Cantagalo, 753. No Tatuapé, né? Tá show de bola. Tá terminando umas coisinhas lá, faltam umas doações, mas a gente tá... Se souber alguém que quer doar poltronas, nós estamos precisando de poltronas. A gente vai divulgar aí também, vamos ajudar aí. Até inclusive nas parcerias, se a gente conseguir mais patrocínio, mais a gente tá crescendo nesse sentido, né? E eu não falo isso com... Vocês podem assistir os podcasts, eu não costumo falar isso quando eu não sinto a verdade na situação. Cara, de sentimento, porque a gente tá trocando uma ideia aqui, eu posso não enxergar direito, mas eu vejo muito bem os olhos de vocês. Não só o falar, né? Não é só a palavra, não eu só o que sai da boca. Eu consigo te enxergar sentir isso mesmo, de né? intuição. O seu pai deve ter... Tudo bem que ele martela o dedo, mas ele tem intuição disso, né? E esse sorriso de vocês, essa pegada... Cara, a energia que você tem... Você não tem noção. Que bom. Não, você não tem noção, cara. Eu quero compartilhar essa energia, assim, para as pessoas também. Essa energia que você tem aí, eu tô te falando sério, ela tem uma abrangência, cara, e ela não é você, o brilho de vocês não tem brilho cobrindo brilho, é um brilho que, cara, vocês entendem que o brilho de vocês, ele juntou e ele é isso? Ele não é... Que bonito, não é, né? Esclareceu. Não é, cara? A gente nunca escutou isso dessa forma. Não, mas é isso, não, cara. Sabe aquela bonito. coisa disso aqui, ó? Vocês não estão, vocês estão assim, cara. E nem assim, vocês estão assim. Simétricos, Que né? bom, Né? que bom. E isso é muito legal, porque olha o tempo inteiro o sorriso, a alegria. E aí as pessoas que estão assistindo aqui e falam, tá vendo aquela moça lá? Ela falou que estava em depressão. Como é que pode? Mas é verdade. Aí, como é que pode? Pode porque ela quer viver, ela quer vida. E pode despertar em muitas pessoas essa mesma Esse vontade, é mesmo querer. o grande lance, essa é a grande sacada, descobrir o que eu posso. É legal a gente combinar, de repente também, sabe, fazer algum evento de reunir pessoas pra gente trocar uma ideia. Sabe? Sabe? Legal, eu topo Vamos pensar, né? vamos fazer uma Faço reunião, eventos, sabe? quero! Vamos fazer Adoro! um evento, vamos fazer alguma coisa. Isso é legal, sabe por quê? Você trabalha pra caramba, você também trabalha pra caramba. Sim. Ou vamos falar com a tia bem é bem legal. Eu quero falar também com o Se Liga Nessa História, Fala que é a empresa aí. do meu irmão. Chama e o eu seu já irmão. vou Opa! falar. E o Juninho é um cara também que eu vou falar. Já Que assim, tem a gente que tá vir. rodeado de pessoas bacanas, pessoas legais. É engraçado, a gente atrai, né? É. Muita gente E o do Juninho, meio. o legal- é um cara espetacular também, que você vai falar, meu... E o legal que é essa vibe que ela é tão do bem que é engraçado como eu tô me sentindo hoje, cara. Eu tô me que sentindo... bom, fico A feliz. gente também. É que ontem também a gente fez um trabalho de ressignificação. Foi tão profundo. Nossa, eu tô querendo eu saí muito tão isso. feliz, cara, de um cara em luto, com uma perda grande. Eu consegui levar ele para aquele dia e rolar o perdão e o cara me abraçar e agradecer que a vida dele ia mudar a partir daquele momento. Olha que legal. Nossa, Mas não quem tem fez preço, tudo? mas- Foi ele mesmo. É você mesmo que faz. Nós não fazemos nada. Nada. Você tá no Mas eu acho que tem a questão do despertar, você dá um... É que esse lance de eu falar pra você, se eu disser pra você que eu despertei, tá errado. Mas você ajudou. Eu fiz só um toque. Você ajudou a despertar. Se você não quiser, né? Sim, vai. não É vai. que a gente é um barato, né? Quando você termina de cortar o cabelo, não é uma baita satisfação. Nossa, muito. E ainda quando o cara cliente- falava pra você, Nossa, cara, que legal. Gostei. amei, adorei, gostei. Meu, quando saiu, Nossa, falaram do meu superou. cabelo, não é isso? Assim, Quando você ó, vê... o que me dá, assim, gratidão mesmo, que eu fico muito, muito, muito feliz, é a satisfação do cliente, meu. Não é o dinheiro, não é... É assim, ó, ele sair com um sorriso no rosto, porque ele, E voltar. olha que legal. ele se sentiu bem. Você trabalha pra caramba, vocês não têm noção o que nós trabalhamos. Nós trabalhamos todos os dias. Não faço ideia mesmo. Não é sábado, domingo, Não tem à essa, noite né? de manhã. Todo dia é Eu vou dia. sair daqui, tive uma reunião agora daqui, eu vou correr para uma outra reunião. Amanhã é quarta, tem reunião à noite, tem reunião de manhã, tem a sala de acolhimento, quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira. Não eu para, eu né? não Não consigo ter uma. Nós já estamos brincando, não brincando com isso, mas as palestras vão começar agora, né? E as palestras são que vão fazer a gente conseguir também resultado. Nós vamos precisar de network para isso também. Pô, quando o material estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Tá. E outra sacada que eu esqueci de falar, que, cara, vou mandar para você. O pessoal já está sabendo, nós estamos para lançar a revista Vitória e Ação. O Rodrigo, que é o dono da revista Reação, com esse mesmo material, com esse mesmo número de matéria, de páginas, vamos lançar uma revista que é do Gap Dap.
Olha que bacana. Cara, nós estamos num momento de muita, muita projeção. Uma história que eu vou contar para vocês depois. O pessoal já está na expectativa, né? E muito legal estar com vocês aqui. A gente Vamos que agradece. multiplicar. A gente que agradece. Vamos fazer isso acontecer. Bora. E a gente tem que encerrar. E para encerrar, você quer falar alguma coisa para alguém? Quer cobrar alguém? Quer mandar ali? Ai, só um minutinho, deixa eu pegar aqui minha cara. Pega ali a... Pega a lista aqui, peraí. Pega a lista. Imagina, só agradecer você, Manda um abraço pra alguém, sua um esposa, beijo. o pessoal, só agradecer. Que bom estar aqui, que bom falar com você, contar um pouquinho da nossa história, que gostoso. Obrigada mesmo. Eu também, Prazer, só tenho a agradecer, assim, gostei muito, né? Quebrou um tabu meu, nunca tinha participado e eu tava um pouco com receio, mas achei super gostoso, nossa, desenrolou tranquilamente. E o legal, a gente tem fluiu. conversado bastante, né? Tal, pô, que eu faço isso. Não. Aqui, hoje, foi uma reunião pra gente se conhecer. Exatamente. O que a gente vai fazer? Nossa, eu já tenho Daqui, várias coisas. Olha o TDA. Daqui, cara, já rolou. É. Ó, eu e a Simone, a gente mora perto lá. Nós passamos é tanta correria, nós já passamos umas 10 vezes lá. Lá na Frente à barbearia. frente, Não, e a gente não tem como parar. de tanta coisa. Sabe, que a gente tá atrasado. E aqui, ali, né? Mas é um prazerzaço. Eu tava Prazer é muito nosso. Prazer é ansioso todo nosso, né, Vida? pra estar com vocês aqui. Foi muito E, bom. cara, eu sempre falo, ó, vamos fazer o próximo. Com vocês não é diferente. A gente tem que ter outros. Ai, a gente eu até quer. falei com a Tati, É falei, isso vamos fazer Mas eu tô um- pensando muita coisa. Quando acabar, vou te Dá pra gente bombardear. virar, dá pra gente virar. Então a gente vai encerrar. É isso aí. Agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, agradecer Rodrigão, CMG, com a gente aqui. O Rodrigo vai fazer um trabalho agora no Instagram. Vamos já trabalhar junto com ele. Agradecer o Rodrigo da revista Reação. Agradecer muito ao nosso parceiro, o Washington. Você que precisa, o Ian também tá aí, o Eric de vez em quando ele aparece. Vocês que estão precisando desse espaço, se você conhecer o pessoal lá que está querendo fazer algum trabalho de divulgação, sabe? Fazer um trabalho da Bravas aqui, contar uma história, gravar para vocês levarem, tá aqui o espaço, demorou. sabe? Lá dentro, lá na Vila Martins, o pessoal da academia, que nós vamos arranjar uma parceria com eles lá. Já te vi. Vamos lá chamar, vem contar do que vocês fazem, vem pra cá, o Estúdio É Uber isso tá aí. aberto para esses espaços. Tem que vir logo que o Washington tá com a agenda cheia, mas ele sempre vai abrir uma porta aí para vocês. E é muito importante a gente agradecer essas pessoas. O livro tá lá no site www.gapdep.com.br, adquire o livro por lá, se precisar. Todo o trabalho que a gente vem fazendo. Para encerrar, eu queria fazer a oração de novo, para a gente terminar. Por favor. Pra gente terminar, não. Na verdade, é pra gente começar. Começar. Isso. Porque aqui Aqui é é um só o começo. É o princípio, começo. Aqui é um começo, Aqui é cara. o começo. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Antes de terminar, eu queria que você fizesse, se abracem as duas. Põe a mão no ombro dela. Não abraçar assim, isso. Põe a mão assim nas duas. Olha ela aqui na câmera, Ian, só pra gente terminar. Sabe o que significa isso aqui, o abraço? Vocês são anjos. E anjos de uma asa só. E para que vocês possam voar, vocês têm que estar sempre abraçados. Gap Dep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Valeu! Valeu!